noite, meninas. Depois de uma boa ausência dos vídeos, né, estamos de volta então com uma bolsa de praia. Eu tive afastada porque eu fiz uma reorganização aqui no ateliê e daí tive que desmontar alguns móveis e remontar e daí tive que dar uma parada tanto com as peças quanto com os vídeos. Boa noite, mas meninas. enfim, depois de um bom tempinho aí afastada, né, finalmente consegui, tive que dar uma parada nos vídeos em função de uma reorganização aqui no ateliê, mas finalmente tá quase tudo pronto e já dá pra gravar então, já dá pra voltar aos vídeos. E como eu tinha prometido, acho que há uns 20 dias atrás, né, uma bolsa de praia, é essa peça então que nós vamos fazer hoje. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de tela, né, essa telinha de algodão. Aqui também pode ser usado plástico, ou aquelas telinhas tem umas telinhas plásticas, mas eu fiz de algodão, porque com esse material, essa bolsa tanto pode ser usada na praia, quanto na cidade, em qualquer lugar, né, agora no verão. Então, na verdade, ela é uma bolsa de verão, né? É a bolsa Flórida. Então, nós vamos precisar de 2 pedaços, 2 retângulos de 25 por 46 para o corpo da bolsa. Para o fundo, nós vamos precisar de 2 retângulos de 47 por 28. Para a parte de cima da bolsa, nós vamos precisar de 2 tiras de 47 por 14. Dentro da bolsa tem uma necessaire, e para essa necessaire, então, a gente precisa de uma peça de 40 por 30. Também vamos precisar de viés, 2 peças de 40 por 5. E para as alças, nós vamos precisar, então, de 2 tiras de 60 por 5. Um zíper de 30 centímetros e 2 retalhos do mesmo tecido de 5 por 10, que nós vamos fazer um acabamento no zíper, então, para compor a necessaire. Como sempre, não se preocupem com as medidas, que eu vou colocá-las todas na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, então, pelo fundo da bolsa, por essas 2 peças aqui. A primeira peça, nós vamos fazer o quê? Nós vamos emendar numa das partes da tela, dessa forma, direito com direito, embora essa tela não tenha direito, né? E sempre o tecido é cortado um pouquinho a mais, porque depois a gente refila e fica tudo certinho, sem falta, que é melhor sobrar do que faltar. Então, aqui, ó, nós vamos colocar o tecido direito com direito da tela, vamos centralizar ele, e vamos passar uma costura reta aqui nessa parte. Nessa partezinha aqui nós vamos passar uma costura reta. Na outra ponta nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar a tela aqui, ó, cuidando para que ela fique na mesma posição, né, para que ela não fique torta, e passamos uma costura reta aqui também. E isso vai compor o fundo da nossa bolsa. Então, eu vou para a máquina e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Ó, então, fiz a costura, né? Aqui uma costurinha de um pé de máquina, reta, dos 2 lados, que vai ficar uma peça só desta forma. O passo seguinte, então, agora, nós vamos pegar a outra tira, vamos fazer uma dobrinha, mais ou menos de 1 centímetro, e vamos costurar em cima fazendo o acabamento, que vai ficar sendo o avesso dessa bolsa. Aqui eu tô usando um tecido bem encorpado, um gorgurinho.
Se vocês, aqueles que são impermeáveis, se vocês quiserem usar uma tricoline, não tem problema nenhum, só vocês vão ter que colocar uma entretela autocolante aqui, para que ela fique bem durinha. Não tem problema nenhum, não vai alterar. Inclusive eu já fiz peças, eu já fiz bolsa dessa aqui agora, com tricoline. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Fazemos essa dobrinha, uma dobrinha de 1 centímetro mais ou menos, e vamos passar uma costura bem em cima, fazendo o acabamento do fundo dessa bolsa. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Fizemos a dobrinha e passamos a costura aqui bem rente. Daí agora dá pra passar uma costurinha bem rente, pra ficar bem acabadinha. Vou fazer isso e já retorno com vocês. Ó. Então, ela fica igual dos dois lados. Daí, o que que vocês vão fazer? Nós vamos fazer agora, nós vamos fazer a parte de cima. Vamos pegar os dois retângulos de 47 por 14 e vamos escolher um dos lados, né, para ser o nosso lado direito. A gente escolhe o mais bonitinho, né, o mais retinho, que a costura fique mais parelhinha. E vamos fazer a mesma coisa nas duas bordas, ó. A gente vai costurar, passar uma costura reta de um pé de máquina aqui nessa borda e a outra na outra borda. Ó. Então, vai ficar as duas bordas da parte de cima com uma costurinha reta com o mesmo tecido da parte do fundo. Então, vamos fazer, a gente faz a costurinha reta, aqui, emendando as duas partes, já vira... Não rebate, porque depois nós temos que colocar necessaire. Só vamos fazer, então, a junção aqui da tela com o tecido da parte de cima. Vou fazer isso e já volto com vocês. Então, emendada a parte de cima, os dois retângulos, né? Ela vai ficar assim, ó, o fundo e as duas pontas. Depois a gente vai refilar aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz um cortezinho maior pra não correr o risco, até porque essa tela, ela se deforma um pouco quando a gente vai trabalhando. Então, a gente tem que dar uma ajustadinha e por isso, então, a gente corta um pouquinho maior. Feito isso, o corpo da bolsa está praticamente montado. Então, a gente vai reservar e vamos para a necessaire. A necessaire, então, né, um retângulo de 30 por 40. Nós vamos, não tem necessidade de fazer um forro. Nós vamos trabalhar primeiro com o zíper. Aqueles dois pedacinhos aqueles dois retalhos de 5 por 10, nós vamos dividir no meio. Os dois. E vamos colocar aqui, ó, desta forma. Assim na pontinha do zíper e passamos uma costurinha reta aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com a outra ponta. Vocês podem usar zíper em metro. Eu aqui tô usando um zíper comum de 30 centímetros. Ó. Opa. Um zíper de 30 centímetros dá bem tranquilo. E vocês podem usar como referência onde costurar aquela partezinha que tem aquele metalzinho de acabamento. Então, passamos uma costurinha reta aqui e aqui, e depois já vamos costurar na necessaire. Vamos fazer isso e já retorno com vocês. Então, depois de costurado, ó, onde vocês passaram a costurinha, vocês vão virar os dois lados, vão juntar dessa forma, refilem aqui, porque a medida, ela é mais larga que o zíper, e façam isso nos dois lados. Vamos marcar o meio do zíper,
já com esse extensor. Por isso que não pode ser em metro, mas esse extensor, na verdade, ele aqui, no meu caso, ele nem vai funcionar tanto como um extensor, mas sim como um acabamento do zíper. Mas se vocês tiverem um zíper menor, isso aqui também funciona como um extensor e fica um acabamento bem bom. Então, marcar o meio do zíper e marcar o meio da parte dos 30 centímetros aonde nós vamos costurar o zíper. Então, direito com direito, meio com meio, passamos uma costurinha aqui, como a gente aplica sempre, sem mistério. Depois de costurada, a gente já faz aquela costurinha rebatendo, então. A mesma coisa a gente faz do outro lado e eu já volto com vocês, então, pra gente finalizar a necessaire. Colocamos, então, o zíper naquele retângulo de 30 por 40 para formar necessaire. Ó, aqui, como eu falei pra vocês, como o meu zíper era de 30 centímetros, na verdade, ele não funcionou como um extensor, ele só funcionou como um acabamento, né, da necessaire. Daí, feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação a partir do zíper de 5 centímetros e dobrar. Então, quer dizer, ele vai ficar assim, ó. Aqui, então, tem 5 centímetros e a gente dobra. Viramos do avesso. E vamos fechar, então, a necessaire. Aqui, o que sobrar, vocês já refilem direitinho, né? E vamos fechar essa necessaire com um viezinho pra ficar bem acabada. Eu aqui tô usando um viés industrial, porque como o meu tecido ele é grossinho, ele vai ficar muito grosso na hora de aplicar o viés do mesmo tecido, mas se vocês quiserem do mesmo tecido, não tem problema. Então, eu peguei um viés industrial, mais ou menos do tom, né? E vou fechar já necessaire aplicando, né? Aplicando o viés como a gente já sabe, né? Dos dois lados. E daí a necessaire tá finalizada. Finalizando a necessaire, nós vamos para as alças, que é uma alça bem interessante essa dessa bolsa. Então, aplicado o viés, já feito o acabamento por dentro, fechando, a gente já faz o acabamento fechando a necessaire, viramos bem os cantinhos. E, como ela está pronta, reservamos junto com o restante da bolsa e vamos para as alças. As alças, então, nós vamos precisar de 2 tiras de 5 por 60. O que que nós vamos fazer nessas tiras? Nós vamos dobrar as pontinhas, ó, as extremidades, mais ou menos meio centímetro, e costurar, fechando a alça. Não esqueçam de aqui também fazer a dobrinha para fazer o acabamento nas duas pontas. Isso nós vamos fazer nas duas tiras, e depois nós vamos colocar um cordão por dentro, que ela vai ficar uma alça bem interessante, bem encorpadinha, né? E é uma alça que pode ser feita em vários tipos de bolsa, não só nesse. Então, vamos fazer isso, fechar as duas alças e eu já retorno com vocês pra gente finalizá-las. Então, fechamos as alças, ó, como eu falei pra vocês. E agora a gente corta desse cordão de algodão 50 centímetros. E colocamos, passamos ele aqui por dentro. Essa parte é meia chatinha, porque ela fica bem justinha no cordão. Mas com paciência é bem tranquilo. Enfim, depois de passada, ela fica assim, ó.
Vocês percebam que ela fica bem durinha, ó. Um tipo de alça bem legal para qualquer tipo de bolsa que vocês queiram fazer. Eu já fiz ela também um pouquinho mais larga, e depois de colocar do cordão eu passei uma costura, ela ficou muito boa também. O interessante é que ela fica encorpada, ela fica bem, ó, não fica, né, amolecida. Então eu vou terminar aqui de passar o cordão pela outra alça e daí voltamos já para finalizar a bolsa. Então, com as alças prontas, a necessaire pronta, nós vamos começar então a montagem da bolsa. Próximo passo agora, fazer a lapela para fechamento. Essa lapela é um retângulozinho de 2 vezes de 9 por 6 centímetros. Daí, numa das pontas, vocês arredondam, né? Antes de fechar, já colocamos o botão de imã. Se não quiser colocar o botão de imã, pode ser um botãozinho de pressão, o tipo de botão que vocês preferirem. A aplicação desse botão, vocês dobrem no meio, tem que ser antes de fechar a lapela. Dobrem no meio e meçam da pontinha até 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros daqui, da ponta, e centralizado. Aplica uma parte do botão de imã. A outra parte, vocês vão escolher a parte da frente, marcar o meio, e dessa costura aqui, dessa parte, da parte de baixo, marcar aqui 3 centímetros. 3 centímetros, e coloquem então, antes de nós fazermos o fechamento, o botão de imã. Eu sempre gosto de colocar um pedacinho de manta como reforço. Ó, dessa forma. E agora fechamos. Então, já fica colocado o botão. Então, os próximos passos são fechar a lapela. Vocês façam uma costurinha reta em toda a volta, deixando essa parte aberta. Desvirem e façam uma costura rebatendo. A parte de cima, para nós fecharmos. Na parte que vai ficar para trás da bolsa, nós encaixamos, então, aqui, ó, aonde foi feita essa costura, nós encaixamos a necessaire. Marcamos o meio dos dois, tanto da parte de cima da bolsa, quanto da necessaire, e encaixamos. Depois de feito esse encaixe, a gente encaixa já a alfineta para ela não se movimentar. Dobramos, fizemos uma dobrinha aproximadamente de 1 centímetro e colocamos aqui, ó, encontrando a costura da frente. A gente alfineta, ó, embutindo a necessaire. Sempre tomando cuidado para que a costura fique exatamente na mesma parte, em cima da outra que já foi feita, ó. Que isso essa costura vai ficar o rebatimento da parte de fora e para prendermos a necessaire. Ó. A mesma coisa nós vamos fazer com a parte da frente. Vamos fazer uma dobrinha e encaixar em cima da costura já feita.
Alfinetamos direitinho para que não escorregue, não escape. E assim, então, temos os próximos passos para a montagem da bolsa. Colocar os botões e fechar a lapela e já fazer o rebatimento dessa costura e encaixando a nécessaire, que vai servir como uma bolsinha dentro da bolsa, onde a gente pode guardar documento, dinheiro, para que não fique solta, porque essa bolsa ela vai ficar transparente, né? Então, é interessante ter essa bolsinha dentro para que os pertences não fiquem tão à mostra. Vamos fazer esses passos agora, esses próximos passos, e já voltamos para finalizar a bolsa. Bom, terminada então a costura, ó, para vocês verem como fica, ó. Aqui embutida a nécessaire, ó, fica embutidinha. Tudo bem acabado. Vamos para as partes finais, então. O que que vocês vão fazer? Colocar a lapela no botão, bem certinho, virem e risquem. Risquem aqui, que é exatamente onde nós vamos costurar. A primeira costura a gente faz desta forma. Ó, a gente vai fazer uma costurinha reta aqui. Depois vamos dobrá-la e rebater aqui para fazer o acabamento dessa parte que não ficou fechada. Isso é a primeira coisa. Segunda, fazer a marcação de caixa de leite aqui embaixo. Essa caixa de leite é de 3 centímetros. Vocês coloquem bem certinho aqui as duas partes, as duas costuras, e marquem as caixas de leite nos dois lados, de 3 centímetros. Antes de cortar as caixas, nós vamos aplicar o viés lateral, fechando a bolsa. Ele deve ficar, ó, exatamente a partir da caixinha de leite. Ó, vocês deem um meio centímetro e já podem colocar. Podem aplicar para fechar a lateral da bolsa. Isso vocês façam nos dois lados. Feito isso, recortem a caixinha de leite e costurem e fechem a caixinha de leite pelo lado avesso. Como eu estou fazendo com um tecido muito grosso, eu não vou fazer viés para fazer acabamento na caixinha de leite. Vou fazer um zigue-zague bem miudinho, que ele assim vai ficar certinho. Se vocês fizerem com tricoline, quiserem fazer um viezinho para acabamento, tranquilo, não tem problema nenhum. E por último, então, vamos colocar as alças. As alças nós vamos marcar da parte... E aqui tá ela, feitos os últimos passos, então. Aqui tá a bolsa de praia finalizada. A caixa de leite, ó, vocês podem perceber que colocando viés a partir dela e fazendo ela depois fica bem acabadinho, ó. Na parte de dentro, então, fica a nécessaire embutida. Fica de um bom tamanho, uma bolsa bem prática, bem bonita, e é uma peça relativamente fácil de fazer. Só medidas, um pouco de capricho, não requer muita habilidade para que ela fique pronta. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante, que façam e aproveitem bastante nesse verão. Então, aqui a gente finaliza mais um vídeo, né, com uma bolsa de praia, a bolsa Flórida, e até a próxima aula.